Só queria te dizer, e para completar a nossa reunião, que hoje o Brasil, pelo Ministério de Turismo, tem 333 regiões turísticas. O Plano Nacional, o PNRT, Plano Nacional de Regionalização do Turismo, conseguiu definir 336 regiões turísticas, das quais, hoje, 58,3% possuem Conselho Estadual de Turismo. Tá? 45% não possuem Plano Estadual de Turismo. As IGRs, que são as instâncias de governança regional, nós temos já dessas regiões definidas 25% instaladas. Tá? E, para grande satisfação, 100% dos 2.694 municípios de interesse turístico, dos MITs, tem Conselho Municipal de Turismo. Não me pergunte quem integram estes conselhos. O que precisa realmente é melhorar o nível de conhecimento desse pessoal. Nós temos 137 APAs em todo o país, áreas de proteção ambiental, e 17 parques nacionais. Eu queria ouvir a tua opinião, Luiz Otávio, porque eu tenho convicção que a melhor maneira de preservar uma área é ocupá-la turisticamente. Ocupá-la com todos os critérios de sustentabilidade ambiental e plano de manejo. Porque essas áreas, muitas delas estão invadidas com construções, enfim, exatamente por não haver condições, e o governo não tem como controlar, são áreas muito grandes. Os parques nacionais, você tem o grande exemplo de Foz do Iguaçu, que foi concessionada num primeiro momento, pois foi com parceria público-privada. E foi um sucesso. É uma diferença gigantesca. Foi positiva a mudança? Muito positiva. Muito positiva. Você vai para o lado argentino, você vê a grande diferença. Lá você tem... Era muito complicado, o governo não tinha condições de manter aquela área toda, e hoje, com a concessão, a parceria público-privada, é uma das melhores do mundo em termos de limpeza, preservação da área, etc. Agora já se imagina também concessionar, fazer a concessão de Fernando Noronha, como já fizeram uma APA no Rio, você conhece bem, o Parque Nacional da Tijuca, ali no Cristo Redentor. Também foi concessionado, há uma concessão, parceria público-privada, está preservadíssimo. Então, veja que é fundamental isso que você colocou, essa participação. Mas o que ocorre, Luiz Otávio, é que a parte mais importante, o item mais importante do planejamento regional e para o desenvolvimento sustentável é você ter a participação da população local. Isso, Mário. Olha, isso é fundamental. E isso como é que você faz? Você faz trabalhando um programa de relações públicas para fazer o que você descreveu, fazer com que o habitante valorize, se integre a esse movimento. É muito difícil. Eu vi no Nordeste como eles esperavam que o governo... Veja que no Delta do Parnaíba há uma praia muito bonita, a praia fluvial, ainda, e depois tem uma outra que já é pegando a área marítima, a ponta norte do Ceará, ali
da praia, que ali entra. Então, o governo fez uma área para concessão de restaurantes, muito bem feita, com bateria de sanitários muito conservados, etc. E, claro, que os concessionários tinham dificuldade de manutenção, porque o pessoal depredava, quebrava tudo, usavam os sanitários de uma forma que não havia como o concessionário conservar, porque ele quebrava por, sei lá, as razões que levavam pessoas, visitantes, eventualmente turistas, mas, segundo o depoimento do pessoal que recebeu a concessão, que conseguiu a concessão para explorar o restaurante, era um pessoal da própria região que faziam esse vandalismo. Então, é muito difícil, exatamente o ponto crucial de um planejamento regional de desenvolvimento sustentável é exatamente essa primeira parte do planejamento, que é a convocação da vontade coletiva do pessoal, da população local, em participar efetivamente de um projeto de desenvolvimento do turismo na região, que é tudo aquilo que você falou, essa dificuldade esse convencimento. Né? Então, a comunidade local, o Marcelo Tomé está colocando aí, ela não participa, é difícil. Então, é um trabalho de relações públicas muito difícil, que nem todo planejador tem condições de trabalhar. O próprio município tem dificuldade de convencer os seus munícipes de que esta atividade vai beneficiar não só a ele, mas toda a região. Né? Então, é evidente que nós estamos diante de uma situação difícil. Porque, eu me lembro quando estava lá lecionando no mestrado e doutorado de Caxias, eu ia diretamente a esses municípios, deixei lá, foi minha orientanda, hoje doutora, ela já foi secretária de turismo de Bento Gonçalves, mais 3 ou 4 municípios. Então, ela efetivamente fez um grande trabalho. Hoje você tem os roteiros da Casa de Pedra, que nasceu do programa de regionalização, mestrado e doutorado nosso lá em Caxias, e foi resgatar, por exemplo, o roteiro das Casas de Pedra, Luiz Otávio. O que eram as Casas de Pedra? Na verdade, antigas colônias italianas, eles rebocaram por cima da pedra. Então, imagine o trabalho de remover o reboque para dar autenticidade àquela área que tem uma gastronomia riquíssima, são produtores de vinho, etc. E hoje estão todas restauradas e integram um roteiro gastronômico e um roteiro cultural excelente da Serra Gaúcha, na área da uva e do vinho. Na área já da colonização alemã, que envolve Gramado e Canela, nós temos também Gramado e Canela consegue. E aí foi aquela luta, eu gostaria até que você falasse um pouco sobre isso, Luiz Otávio. Gramado e Canela, eu tinha colegas no programa de mestrado e doutorado que achavam que aquilo era um não lugar. Né? Porque eles inventaram a Mamãe Noel. Não era só o Papai Noel, tinha a Mamãe Noel e tinha todas aquelas alegorias do Festival de Inverno, embora Gramado até hoje cedia sede do Festival de Cinema, enfim, é um destino turístico, eu brinco sempre, Gramado, desde o Cassino da Urca, no Rio de Janeiro. Você veja, ele tem o mesmo tempo que o Rio já era um grande destino turístico, o Cassino da Urca, etc. E por falar em cassino, Luiz Otávio, eu queria
a sua opinião Sobre o cassino. sobre os jogos e o cassino, tá? Porque você vai à Foz do Iguaçu, precisa atravessar uma ponte para ir jogar no Paraguai ou na Argentina. Os dois têm cassino. Então, como é que fica isso? Nós estamos desde 1950 nessa brincadeira, porque a esposa de um presidente da República, que você sabe bem qual é, o Marechal Dutra, não permitia que se jogo de azar. E até agora, nós estamos em 2021, quase chegando aí a 2022, parece que agora acendeu uma luz e o Congresso deve aprovar. Vamos ver. As cidades em Minas, né? Toda oferta de turismo de águas em Minas se beneficiaria muito. Sim, claro. Bom, você me perguntou sobre 3 coisas, deixa eu ver se eu lembro. A primeira foi sobre os parques nacionais. Olha, Mário, eu acho a pior coisa é ficar na mão do governo, como estava até pouco tempo. Isso é a pior coisa, sem dúvida. Né? O governo não tem flexibilidade nenhuma. Basta dizer aqui no Ibirapuera, por exemplo, não podia ter publicidade, sendo que uma das formas de exploração de um parque, de uma forma de arrecadar dinheiro, é exatamente a publicidade através de eventos, através, inclusive, de locações para publicidade, para filme, etc. Eu não sei se você já deve saber disso, com a experiência que você tem de poder público, mas o gestor do Ibirapuera ou do Parque da Serra do Mar não tem nenhum interesse em receita, porque a receita dele vai para o Tesouro Municipal e aquilo, você sabe muito bem, é uma caixa preta, por exemplo. Até para ele ter de volta esse dinheiro é uma dificuldade. Então, eu acho que o primeiro setor não tem capacidade para gerir qualquer coisa na área do lazer e do turismo. A minha preferência sempre foi por ONGs, por fundações, por órgãos formais, aos quais o Estado podia repassar um pouco de verba, mas eles que teriam que conseguir explorando receitas. O Ibirapuera agora já parece que até roda gigante tem. Olha como a minha mobilidade é fraca, que eu nem fui ver ainda isso daí, o que tem lá, né? Mas certamente vai surgir uma alimentação de melhor qualidade, né? Agora, eu lembro que havia um projeto antigo do parque, da seção do parque, ou ser criada uma fundação para isso, ou ser passada para a SOS Mata Atlântica, que eu acho que seria uma ótima ideia. A SOS Mata Atlântica tem muita experiência em arrecadação de fundos também, poderia ser. Agora não, caiu na mão de gestores privados. Eu não me dei ao trabalho de acompanhar para ver o projeto deles, mas eu ia até perguntar para você, nesses parques que estão sendo concessionados, que experiência que se exige daqueles que ganham a concessão. Bom, em segundo lugar, você falou lá de Santa Catarina, do circuito do vinho, lá de Caxias até Gramado. Eu conheci, eu acho que ali o que houve foi digamos, uma sinergia que aconteceu naturalmente e parece que houve pessoas de cabeça, inclusive você, para tentar dar uma organicidade para tudo aquilo, né? Porque é uma região de bela paisagem, de uma boa gastronomia e produtora de vinhos. Quer dizer, tem tudo, por exemplo, que uma pessoa pode querer num passeio, né? Eu tive a honra de fazer um passeio com a Marcela, que é lá de Caxias, e com o Vander Valduga, né? Sim, a honra de ser ciceroneado por alguém que eu brinco com ele. Da família Valduga. Eu só imagino o Vander com 2 garrafas de vinho, uma em cada mão, sabe? É homenagem. Quem é Valduga não pode fazer. Ele foi meu aluno no mestrado e no doutorado. Pois é. Então, quer dizer, ali, e uma coisa muito interessante, eu noto que
os cursos de turismo e hotelaria da região têm uma atuação muito forte em tudo que acontece lá, o que é ótimo, Sim. né? Eu acho que a universidade é ensino, pesquisa e extensão, né? A extensão é importante, né? A universidade, de alguma forma, se colocar à disposição dos munícipes. Terceira coisa que você falou, Mário, que sobre cassinos. Olha, eu sou contrário a essa política discriminatória de tudo que diga respeito apenas ao próprio indivíduo, sabe? Desde Até droga, porque, Luiz, jogo, Otávio, prostituição, Mário. é Eu uma sou. hipocrisia o que nós vivemos. Você sabe que o jogo clandestino está aí, em muitos estados. A Ada Denker acabou de lembrar isso aqui, passando. Né? Quero agradecer, os jogos existem mesmo sem Claro, permissão. claro, Claro, claro. E você não Então falou, vamos mas eu regulamentar acrescentaria. isso de uma vez, porque vai promover os impostos arrecadados, vai promover o desenvolvimento sustentável aí de várias regiões. E sabe, a legalização da prostituição também, sabe, que é uma coisa muito Não, importante. aí, veja bem, aí eu quero abrir um parênteses. Eu fui durante 6 anos, fui reeleito 2 vezes, membro da Comissão de Ética da OMT, Organização Mundial de Turismo. Foi por isso que eu viajei o mundo inteiro, né, porque nós tínhamos. Existiam 3 países com um grande problema de prostituição infantil, e que realmente o comitê batia firme. Um país é ali no Sudeste Asiático, as Filipinas, também a Índia, apesar de toda a questão religiosa, os países. O Brasil, claro, estava a região Nordeste, principalmente um estado, que eu não vou declinar, para não haver. Mas a prostituição infantil institucionalizada, porque isso me deixou possesso na época, porque eu nunca imaginei que existia. E nós discutimos com comprovação de turistas que vinham com esse intuito da prostituição infantil nesse determinado estado, que é conhecido, inclusive, com cassino clandestino. Mário, mas olha, eu estive uma vez no Rio Grande do Norte e fui lá no Bom Dia Rio Grande do Norte, aquele programa que a Globo tem em todos os estados. Infelizmente, a coordenadora do programa não me entrevistou nada antes, então ficamos falando sobre obviedades, a beleza do país, etc. E, ao final, ela me perguntou sobre a prostituição infantil. Eu disse para ela que a única solução para a prostituição infantil que eu via era a legalização da prostituição. Sim. Por quê? Porque legalizando a prostituição, elas próprias não vão admitir concorrência. Não vão admitir essa concorrência de menores. Sabe? Nada como ter um sindicato para controlar e para evitar a concorrência desleal, que isso, antes de mais nada, do ponto de vista de negócio, além de toda toda a chaga que representa isso, a exploração infantil para sexo, né? Isso é, antes de mais nada, alguma coisa que pode ser tratada como negócio, e como negócio decente também, daí, como em todos os países que têm essa legalização aprovada. É claro, né? Há idas e vindas, né? Há sempre problemas aqui e ali, mas problemas vai sempre existir. Você falou que jogos as pessoas jogam mesmo sendo proibido, pois cassinos clandestinos. É a mesma coisa. Não é à toa que dizem que é a profissão mais antiga do mundo, mas é um absurdo, sabe, que um turista que chega numa cidade, por exemplo, ele está sujeito a tudo, se quiser partir para qualquer tipo de aventura. Não, e você tem uma demanda internacional, Luiz Otávio, uma demanda considerável você veja, mesmo com uma crise agora da pandemia, os cassinos americanos tiveram uma
baixa muito significativa do ponto de vista do pessoal continuou a jogar. Né? Então, veja, você imagine o que nós perdemos no Brasil, em termos de receptivo internacional, com essa dificuldade dos cassinos. É verdade. Eu acho, então, que, no caso de cassinos, é claro, cassino é uma coisa que é a paz de família que perde tudo, mas, sabe, outro dia eu estava na feira e tinha lá uma pessoa se oferecendo para carregar as coisas para mim, aí o filho dele falou, não dê serviço para ele, era o filho dele, hein? Porque ele ganhou na loteria e gastou tudo em jogo, né? Quer dizer, claro, poderia ter gastado tudo com prostituição, poderia ter gastado tudo, sei lá, com droga, mas gastou com prostituição, gastou com jogo. Então, é claro que isso existe, mas sempre vai existir. Mas o pior de tudo é a impossibilidade, não só de as pessoas acessarem, como de as comunidades e as localidades turísticas poder também, de alguma forma, dinamizar. Eu acho que nós deveríamos conhecer bem o exemplo de Las Vegas e de outras regiões que conseguem fazer um cassino sem o grande risco, que é, em primeiro lugar, né, a lavagem de dinheiro. Né? Dizem que é quase que impossível controlar a lavagem de dinheiro em cassino. E a outra coisa é a máfia, que daí vem junto com prostituição, com drogas. Quer dizer, eu acho que lá em Las Vegas esse assunto está muito controlado. Muito bom. Eu acho importante, Luiz Otávio, que você colocou, a Ada Denker está acabando de reforçar que a legalização da prostituição é importante não só para a segurança, mas como também para a saúde. Isso mesmo, Ada, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, não há por que ser puritano nessas coisas, sabe? Não há por que ser puritano. Claro que não. Muito bom. Chegamos às 9 horas, estamos em cima. Eu quero agradecer muito a presença do Luiz Otávio, que enriqueceu muito a nossa live de hoje. Luiz Otávio é meu velho amigo, companheiro. Obrigado. Um dos primeiros que eu tive a honra de convidar para ser o primeiro professor lá do programa de mestrado, depois de doutorado, da USP. Aí ele foi para outra USP. Né? Você não conhece essa história? Um dia eu te conto, né? Que nós perdemos o doutorado da ECA, o mestrado e o doutorado da ECA, porque eu fui conversar com o reitor, não vou declinar o nome, o pró-reitor de pós-graduação da USP, e nós nos aposentamos em praticamente 12 de uma vez só. E precisava de 8. Eu tinha 7 que permaneceram. E precisava de mais um. Na verdade, eu tinha mais 5, que era da EASH, USP. Né? E ele me disse o seguinte: eu não posso tirar professor da EASH para passar para a ECA, porque a EASH é concorrente da ECA. Eu olhei bem para ele e falei: professor, eu acho que eu entrei na sala errada, o senhor não é reitor de pós-graduação da Universidade de São Paulo, ou eu não sei mais o que é o conceito de universidade. E foi exatamente o que aconteceu. Ele não deixou e foi preciso se criar lá na EASH o novo programa de mestrado e doutorado. Ótimo, eu agradeço, sabe? Eu agradeço a oportunidade. Gislane, muito obrigado também. Sabe, foi um prazer muito grande poder falar desses assuntos. Muito bom, obrigado.